Fala você que se liga no Link Esporte Clube Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma edição super especial do Link, dessa vez para falar de um cara que tem muita história dentro e fora dos gramados. Estamos falando de um grande treinador da história do futebol brasileiro, brilhante comentarista, quebrou tudo dentro de campo e também fora dele, comandando os microfones mais importantes do Brasil. Estamos falando de René Simões, ao vivo com a gente aqui no nosso Link Sport Clube. Que honra poder falar contigo, René. Um treinador super consagrado, estamos falando de treinador de clube, de seleção. Vamos destrinchar um pouco da sua história. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no Link Sport Clube. Seja muito bem-vindo, René. Obrigado, Enio. Obrigado a quem está nos assistindo aí. É sempre um prazer falar de futebol, né? Esse dia eu estava numa reunião e estávamos falando da vida, de inflação, supermercado, preço do café e de tudo. E eu entro na conversa, eu acho que a gente tem que estar inteirado de tudo. Mas daqui a pouco alguém puxou o assunto de futebol, né? E aí foram 5 horas de conversa. E o cara disse, mas você não se cansa de falar de futebol? Eu disse, a hora que vocês estiverem cansados, me avise que eu paro, porque eu não canso, não. 26 clubes diferentes, 5 seleções na conta. E eu queria começar a nossa conversa hoje, René, falando sobre o seu início no futebol. Você passou ali nas categorias de base de alguns clubes, em especial modo no Rio de Janeiro, né? Você que é nascido no Rio de Janeiro em 1952. Como que foi esses primeiros contatos com o futebol? E depois, obviamente, você se formou em educação física. Qual foi o rumo que te levou para ser treinador de futebol? Foi uma ideia já preconcebida antes da faculdade? Falou, vou entrar na faculdade de educação física para depois me tornar treinador? Ou foi algo que foi acontecendo? E como que se iniciou seu trajeto como treinador em 1978? Foi com o Serrano, né, se não me engano, a equipe de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Olha, meu pai jogou no Madureira e jogou no Olaria, né? E ele, pai de 12 filhos, né? 5 homens e 7 mulheres, e ele tinha loucura para que alguém fosse para o futebol, né? E eu, por jogar, e ele me via nessas qualidades para ser jogador de futebol, ele incentivava muito. E ainda hoje, no René Simões Oficial, eu gravo uma coisa para os pais ali. Porque eu fui fazer um teste no São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Quando acabou, ele virou para mim e disse assim, meu filho, você estuda? Eu disse, estudo. Ele disse, continua estudando, que é melhor. Olha, foi horrível para mim, eu não queria saber mais de futebol, mas meu pai insistiu e 15 dias depois eu fiz um teste no Flamengo e passei no teste. Eu passei. Então, o que eu falo com pais que me procuram para serem mentorados sobre os seus filhos, eu digo, olha, você tem que ter calma, porque às vezes a posição que joga o teu filho num clube, no primeiro time ou no time imediato ao que ele joga, tem alguém que é melhor do que ele, então ele não serve. Vai ver que no outro não tem, ele vai servir. E eu fui um pouquinho, depois eu fui profissional no Bom Sucesso, mas eu era muito questionador. Eu era um jogador muito chato, eu queria saber o quê, por quê, como, para quê, quando. E na minha época, nos anos 70, não tinha essas respostas, né? Então, como dizia aos 30º de Ataíde, eu nasci incendiário, hoje eu sou bombeiro, eu sou comandante de brigadas de bombeiros. E eu quis me tornar, quando eu parei de jogar futebol, rapidamente eu parei, fui para a faculdade, eu disse, eu vou ser aquele treinador que eu não tive. O meu jogador, ele vai ter que saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e para que ele vai fazer aquilo. Então, eu me lembro uma vez que o cara disse, chegou o teórico aqui. Eu disse, não, eu não sou teórico, eu sou didático. Eu gosto de colocar as coisas para que as pessoas entendam que ali elas não estão fazendo para alguém, elas estão fazendo porque ela quer fazer. Então, foi assim. E em 1976, eu comecei como preparador físico no Vasco da Gama, nos juvenis, depois fui trabalhar no Serrano, como você falou, em 78, depois eu voltei para o Olaria, eu fui no Vasco, eu fui o primeiro treinador do Romário, e o Romário já era artilheiro nos juvenis, eu era o técnico, e dali eu saí, fui para o mundo árabe e aí não parei mais. Eu queria, a gente vai fazer
vai e volta na sua história, né? Porque é muito curioso hoje a gente falar de treinador brasileiro atuando fora do cenário nacional. A gente tem muito dessa pecha, né? Às vezes o treinador brasileiro ganhou no decorrer dos últimos anos, inclusive muito pós-Copa do Mundo 2014, essa pecha de ultrapassado, que não tem espaço fora do Brasil. E você foi um desses caras, né, René, que atuou muito fora do cenário nacional. O Al-Qadisiyah, você que treinou essa equipe do Kuwait, como que surgiu essa... Não foi do Kuwait. Eu comecei nos Emirados Árabes, em 1982. Ele se chamava, quando eu cheguei lá, ele se chamava Al Oman. Depois ele passou a se chamar Al-Qadisiyah, e depois, hoje ele se chama All Emirates, trocou de nome. Os clubes foram juntando, que era um lugar, ficava a 70 quilômetros de Dubai, mas 70 quilômetros no mundo árabe você vai em 30 minutos no máximo, né? E aí foi o primeiro clube que eu trabalhei, isso em 1982. E eu fico imaginando, né, René... Eu sempre falo que eu torço muito para a seleção brasileira, porque nós, profissionais de futebol, dependemos da seleção brasileira. Sim. Às vezes que eu saí em 1982, aquela seleção maravilhosa da Espanha, do Tele Santana, com Falcão, Zico, Cerezo, Éder, espetáculo aquela seleção. Então todo mundo queria ter o futebol brasileiro. Depois eu saí em 94 para a Jamaica, e outros lugares a Jamaica me levou para Trinidad, me levou para Costa Rica para trabalhar, mas em 2002 eu acabo voltando para o Catar, porque o Brasil foi campeão do mundo. Então as pessoas não entendem o quanto um treinador de futebol torce para a seleção brasileira, porque se você pegar o título mundial, abre muitas portas. Eu imagino, assim, falando sobre prestígio também da categoria aqui no Brasil, pra gente da imprensa é maravilhoso quando a seleção tá bem. Eu fico imaginando para todos os profissionais Exatamente. Que se relacionam com o futebol brasileiro, isso é muito bom. E falando de seleção jamaicana, né, você foi para lá em 94, se não me engano, e ficou até os anos 2000. Você conseguiu uma classificação histórica para a Copa do Mundo de 98. Como que foi aquela campanha, René? Quando você foi contratado pela seleção, foi pedido isso, foi colocado como meta realmente chegar na edição do Mundial? E quando vocês conquistaram esse feito, como que foi administrar essa energia e também esse entusiasmo dentro daquela edição de 98, que o Brasil, inclusive, foi vice-campeão perdendo a final contra a França? O Brasil saiu oferecendo para todos os países do Caribe e da América Central projetos de cooperação técnica em qualquer área. E o presidente eleito da federação disse: eu quero um treinador de futebol, essa parte técnica que eu quero. E eles vieram ao Itamaraty. Itamaraty foi a Associação Academia Brasileira de Futebol, que era do João Avelange e do Manuel Spezin, e eu dei algumas aulas, coordenei essa academia também, mas eu estava no Catar. Quando eu volto do Catar, o Spezin me disse que tinha indicado meu nome para a Jamaica, e eu disse: nenhuma chance. A Jamaica, naquela época, ela era abaixo de zero. Lembra do Cool Runnings, o carrinho dos trenó no gelo? O futebol era abaixo daquilo, né? E eu disse: não vou, não quero. Mas, por acaso, quando o presidente veio ao Brasil, o Spezin teve que ir na Coreia do Norte. E aí pediu que eu pegasse o presidente no aeroporto. Peguei, tive a impressão horrorosa dele de início, mas depois fomos conversando. Ele acabou indo a Brasília botou muita pressão, mas eu só quis um contrato de 4 anos. Eles acabaram me dando um contrato de 4 anos. E foi, olha, eu digo para você que foi o único lugar em toda a minha história de 50 anos de futebol que eu recebi aumento sem pedir. Quando acabou o primeiro ano, eles viraram e disseram assim: olha, você merece ganhar mais do que você está ganhando. Acabou o segundo ano, eles falaram: você merece ganhar mais do que está ganhando. No terceiro ano, aí é óbvio, eu estava classificado para a Copa do Mundo, eles me deram um aumento de novo. E quando eu voltei da Copa do Mundo, ainda tive meu contrato renovado. Então foi um lugar assim, mas o que eu tinha? Carregadores de mala, barman, taxista, o Neném, que nem trabalhava nem jogava.
E aí nós começamos a montar, porque todos eles são descendentes africanos, né? A genética deles é africana. Então, uma capacidade de força interna absurda, um futebol com a bola engraçado, aquele circense, né? Dribla, dá caneta, joga por alto, mas não tinha conexão, o coletivo não tinha. E aí eu comecei a trabalhar esse coletivo, montei um planejamento, fomos a 28 países e eu fiz um trabalho lá de a linha de integração vertical, em que eu era o diretor técnico, eu era o técnico da seleção principal, eu comandava a sub-23, a 20, a 17. Botei auxiliares, mas quando ia para a competição, eu comandava todas as seleções. E aí classificamos em 98 o primeiro time para a Copa da França, em 99 a sub-17 para a Copa do Mundo na Nova Zelândia, e a sub-20, o campeonato seria 99 na Argentina, mas acabou sendo em 2000, e classificamos, e quase classificamos para a Olimpíada. Não fomos por causa de um gol, perdemos no saldo de gols para a Costa Rica. Foi um trabalho assim excepcional, excepcional. E chegando naquele Mundial, né, o René, tendo que enfrentar a Argentina, Croácia, o Japão também naquele grupo, foi um grupo pesado para vocês. E como que funciona a cabeça do técnico, né? Porque o técnico, assim, chegar numa edição de Mundial já é muito complexo. Disputar o Mundial é uma outra pedreira e uma outra montanha danada para ser escalada, né? Depende. A Jamaica era a Cinderela da Copa do Mundo, né? Então a minha função era fazer com que ela não virasse abóbora à meia-noite, né? Então eu fui 4 vezes ao Japão para estudar muito a cabeça do japonês, e eu, nas minhas pesquisas lá, o japonês não pode errar. O japonês, quando erra, ele se mata, ele acaba ele, né? Então eu sabia que se eu pressionasse muito a seleção deles, tirasse o espaço, eu teria chance, e acabamos ganhando. A Argentina, eu sabia que eu não tinha possibilidade de ganhar da Argentina. O futebol não existe o impossível. Não existe o impossível, mas o improvável naquele momento, pelo time que tinha a Argentina, era muito grande, e nós conseguimos segurar até 44 primeiro tempo, quando eu tive um jogador expulso. Aí, com o jogador expulso, acabou 1-0 o primeiro tempo e acabou 5. A minha chance estava na Croácia. Eu tinha 2 informantes, 2 jornalistas que falavam inglês, morando lá na Croácia. Um deles tinha um contato grande com a Jamaica e eu tinha todas as informações. Como era o meu primeiro jogo, ele disse: você tem chance. A Croácia sempre chega complicado no início, mas se ela embala, ninguém segura mais. E naquele ano eles perderam para a França na semifinal injustamente, e acabou na Copa da Rússia, foram campeões, né? Então, perdendo para a França, mas jogando muito. Então eu sabia que ali foi ótimo, e quando acabou o último jogo, que foi contra o Japão, que nós ganhamos de 2-1, nós estávamos com alguns feitos extraordinários. Primeiro que de 22 seleções, de 32 seleções, nós acabamos no número 22, então à frente de 10 seleções. A Coreia e o Japão já tinham disputado 4 ou 5 Copas, nunca tinham feito gols e nunca tinham ganho partidas. E nós conseguimos fazer 3 gols e ganhar uma partida. Então foram coisas assim. E sendo naquele Mundial o país com o menor número de habitantes. Nós tínhamos 2.500.000 habitantes somente na ilha da Jamaica. Então foram grandiosos os feitos. René, eu estava aqui, antes da gente começar a nossa entrevista, me preparando, né, e conhecendo ainda mais a sua história. Eu sou um grande fã do René Simões, enquanto comentarista também, que mandou muito bem. Daqui a pouco não vou falar esse lado B do René, mas tem um livro que você lançou em relação ao seu trabalho com a seleção brasileira feminina, que é O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. Falando daquela edição, né, das Olimpíadas de 2004, como que você recebeu, primeiramente, o convite para assumir a seleção brasileira para aquele desafio? E tem alguns pontos muito importantes naquele trabalho que resultou na medalha de prata naquela edição das Olimpíadas.
que foi o trabalho psicológico que você desenvolveu junto das atletas, seja com frases motivacionais que você implementou no seu trabalho, tem algumas outras características também do critério físico. Eu queria que você contasse um pouco mais para nossa audiência como que foi primeiramente receber esse convite e mergulhar no futebol feminino. A gente está falando em 2004. Se hoje nós temos várias questões relacionadas à estrutura do futebol feminino, a aceitação também por parte de uma parcela do público, imagine em 2004, tudo muito embrionário e também muito desbravador, né, René? O Branco, quando sentou comigo, ele não acreditou que eu aceitaria, né? Mas ele estava empolgado, ele tinha visto a seleção jogar e disse: Nê, só falta um treinador. Aí ele citou: olha, tem a Marta chegando agora, a Cristiane na seleção de baixo é muito boa, a Formiga já está lá há algum tempo, tem a Juliana Cabral. Então, o que faltava aquelas meninas serem olhadas primeiro como tem que ser olhado um ser humano, porque havia uma discriminação e eu fui estudar antes de assumir, né? Eu fui estudar o que acontecia com elas, né? Então, as comissões técnicas não chegavam perto delas. Havia uma pessoa envolvida no meio que interessava a confusão toda para ele ser o cara que comandava tudo. Então, eu já conhecia essa pessoa, já tinha trabalhado em 88, eu tinha trabalhado na CBF e sabia que essa pessoa causava isso. Então, já fui prevenido. Recebi no Dia Internacional das Mulheres, para dizer para elas: aqui tem um grupo de mulheres. O que as pessoas pensam de vocês, as preferências de vocês, isso é com vocês, não é comigo. Eu vou trabalhar com vocês e vou fazer o que eu faço com minhas filhas. Minhas filhas, tudo o que precisam, eu tenho que prover. E tudo que elas querem, elas têm que conquistar. Então, vocês vão ter que trabalhar muito. E fomos chegando, fomos juntando. A mulher precisa ser ouvida, a mulher precisa se verbalizar. A mulher, às vezes, ela chega para você: olha, isso. Não pense que ela está querendo uma resposta, ela está querendo só arrumar na cabeça dela as coisas todas. E isso se comprovou em algumas vezes lá. Professor, você viu aquela jogada? Você viu isso? Aham. Ah, porque eu podia ter feito isso, aham. E se eu fizesse aquilo? Aham. Quando acabava, eu dizia assim: nossa, como você me ajudou. E eu não falei nada, absolutamente nada. Eu só escutei, eu tive a escuta ativa e se tivesse alguma coisa, eu corrigiria, mas não naquele momento, no momento depois. Depois tem essa foto aí que você vê elas com uma medalha e com a bolinha de tênis na mão, né? Isso ficou Eu queria muito entrar nessa marcante. questão, o porquê da bolinha de tênis. É uma das questões que, inclusive, são abordadas no livro. É muito característico do seu estilo de jogo. Como que foi implementar a política da bolinha de tênis, René? Eu mostrei a foto da minha família para elas, né? Passou na mão de cada um e eu perguntei o que era aquilo. Disseram: é a sua família. Eu disse: claro que não é minha família. E jogadores são sempre sacaninhas, né? Começaram a rir: pô, então tem outra família. Eu digo: não, isso aí é a representação da minha família. Eu, quando olho essa foto, na minha cabeça se materializa o que eu tenho, por quem eu amo, por quem eu luto, por quem eu trabalho. Aí joguei uma bolinha de tênis para cada um e disse assim: isso aí é o sonho olímpico. Toda vez que você olhar para essa bolinha, você vai materializar você em cima do pódio. Então, se eu estou cansado, eu olho para a bolinha e digo assim: vale a pena porque eu vou subir no pódio. Se eu perdi um jogo, eu vou olhar para a bolinha e dizer assim: vale a pena porque eu vou subir no pódio. Então, essa materialização fez com que elas andassem o tempo todo com a bolinha. Se não tivesse com a bolinha, tinha punição para elas, e foi muito engraçado. Aconteceram coisas fantásticas. Mas, acima de tudo, o que eu precisei fazer foi empoderá-las, dizer para elas: olha, você é mulher e você pode jogar futebol, mulher pode estar aonde ela quiser. E aqui é a seleção brasileira principal de futebol. Tanto que nós usamos a sala que só a seleção principal masculina usava, e foi negado para a gente um momento. Eu fui lá e eu disse que eu ia arrombar a porta, porque ali estava a seleção principal e a sala tinha que ser aquela. Então, isso tudo foi colocando nelas
uma capacidade de pertencimento, esse trabalho, e elas foram se envolvendo. Além de tudo, você tem que saber que a gestão da singularidade, você trabalha, se não me engano, foram 47, 48, passaram 48 pessoas diferentes que precisam ser tratadas com estratégias diferentes, mas com princípios iguais. Então, se você não quebra o princípio, você tem unidade, tem harmonia. E se você faz as estratégias de acordo com a individualidade, a singularidade de cada uma, você está entrando dentro dela e está tocando o gerador interno de energia que elas têm. Então, essa seleção ficou maravilhosa. Depois foi o entendimento da parte tática, que eu, com 4 na linha de atrás de 4, era muito frágil, eu botei uma linha de 3, e aí fui jogar num 3-4-3, né? Coloquei a Marta mais adiantada, que é onde eu acho, se você olhar o Messi, onde é que o Messi joga? Com liberdade mais à frente. Aonde o Neymar tem que jogar hoje? Com liberdade mais à frente. Porque ele é decisivo. Se você bota ele vindo aqui atrás, colado no teu volante, está muito longe do gol. Então eu botei a Marta o mais próximo do gol, coloquei a Cristiane, que acabou, ainda é hoje, né, a maior artilheira de Olimpíada do futebol feminino de todos os tempos, e o time encaixou muito com a inteligência da Formiga, né? A Formiga é uma das jogadoras mais inteligentes com que eu trabalhei. E falando sobre o caso da Marta especificamente, essa seleção tinha, gente, a Formiga, a Pretinha, a Cristiane, a Maicon, a Marta. Era uma seleção realmente muito extra classe e era assim, nascida contra a vontade do sistema, né? É importante que se diga isso, né? Uma seleção que nasce contra a vontade do sistema. Quando você vê o futebol da Marta, qual que foi o seu primeiro impacto ali? A sua primeira vontade em relação ao futebol dela? Ali você reconhecia ela como uma pessoa muito diferente, muito fora da curva, René? Ela estava no Ilmer da Suécia, então eu não trabalhei logo com ela. Ela se apresentou nos Estados Unidos. E esse cara que fazia a confusão toda, ele tentou de todas as formas fazer minha cabeça para não convocar a Marta. Porque a Marta é desagregadora, a Marta não se juntava com as jogadoras, tudo isso. E eu fui encontrá-la nos Estados Unidos. E a gente estabeleceu algumas coisas, por exemplo, a seleção feminina, a masculina, ela viaja com 2, 3 roupeiros, né? 2, 3 massagistas. Nós não, nós tínhamos um roupeiro e um massagista. E o material é muito grande da seleção. Então, eu estabeleci algumas coisas com elas. Por exemplo, concurso. A gente tinha que toda vez baixar o tempo de tirar o material todo do aeroporto, colocar no ônibus e depois do ônibus no hotel. E vice-versa. E eu cravava e ia vendo o tempo. Toda vez que elas baixavam o tempo, elas ganhavam alguma coisa de bônus. E no dia que a Marta chegou nos Estados Unidos, está todo mundo carregando material e ela foi para um orelhão, não tinha celular naquela época. Eu bati nas costas dela, já predisposto com o que tinha me dito, e disse: ô menina, o que você está fazendo? Não, eu já peguei minha mala. Não, senhora, pode largar e vai pegar as malas de todo mundo. Depois de 3 dias, o comportamento dela estava excelente. Eu não sentei com ela e disse: você está querendo me enganar? Ela disse: por quê, professor? Já me disseram que você é isso. Eu disse: professor, eu sou muito nova e as outras jogadoras antes do senhor, eles não tinham esse comportamento que o senhor está colocando agora. Então era muita confusão e queriam que eu entrasse na confusão junto com elas e eu não entrava, eu vim aqui para jogar futebol. Então por isso elas achavam que eu não era de grupo. A Marta é sensacional, cara. Tudo que você vê a Marta falando, chorando, lutando, é exatamente a Marta. Não tem nada de televisivo, de novela ali. A Marta é exatamente isso. Além de ser o Pelé de saias. Rapaz, eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente é agraciado pelos deuses do futebol, né? A gente tem a Marta, tem o Pelé, tem tantas outras jogadoras e tantos outros jogadores que mostram com a qualidade o nosso futebol relevante no mundo. E depois de sua passagem pela seleção brasileira, você voltou pro futebol masculino com vitória. Foi campeão baiano. A gente sabe quão importante é
para os times, principalmente Vitória, Bahia, conquistar um campeonato estadual, nesse caso do Vitória. Como que foi voltar para o futebol masculino depois dessa passagem tão gloriosa com o futebol delas, o René? E eu já quero emendar uma outra pergunta em relação ao Botafogo. Você treinou o Botafogo naquele ano de 2015, conquistou a Taça Guanabara. O quão importante é, dentro dessas grandes equipes, a manutenção do trabalho dependendo do resultado. A gente sabe que hoje no Brasil você pode jogar o melhor futebol do mundo. Se você não apresenta resultados em conquista de títulos, o trabalho é colocado na quinta prateleira para baixo. Como que foi esse retorno para o futebol masculino com a conquista do Vitória? Olha, eu devo muito ao Vitória. Foi um aprendizado, cara. Primeiro, eu consegui ser campeão, nós conseguimos ser campeões invictos do Campeonato Baiano, que é muito difícil, porque você tem o Bahia, e nós conseguimos ganhar do Bahia de 6-2. Então, foi um negócio, era muito interessante, porque eu estava voltando da seleção das mulheres, e aí, tá de mods, não tá de mods, tá de TPM, você entende disso, tá menstruado hoje, não tá menstruado. O que eu ouvia era engraçadíssimo. Eu ria, né? Porque normalmente eu encaro isso com muita tranquilidade, estou sempre focado no jogo. Mas depois eu errei muito no Vitória. E eu acabei sendo rebaixado para a terceira divisão. Perdi a Série B, naquele ano classificavam 8, e eu fui devagar, achando que ia resolver no final, e não é. Quando eu cheguei no Curitiba em 2007, eu só lembrava do Vitória. Eu dizia, não é uma corrida, não é uma maratona, é uma corrida de 100 metros. O campeonato é a cada jogo. E eu dizia para eles, a cada jogo é 100 metros. Acabou o jogo, ganhamos, botamos a medalha e vamos para outra corrida de 100 metros. 100 metros não é maratona. E acabei sendo campeão com o Curitiba, mas graças ao aprendizado, a todos os erros que eu cometi no Vitória. E eu devo ao Vitória. Eu sempre falo para todo mundo, um dia eu ainda volto ao Vitória para pagar a minha dívida e agradecer pelo aprendizado que eu tive ali. Ô René, só deixa eu fazer um parêntese, que eu gostei do que você disse em relação ao campeonato, porque a gente, quando faz análise, né, tá na primeira rodada, tá na quinta rodada, tá na 10ª, cada partida é uma final, né? Valem tanto no primeiro jogo como no 38º. E isso pode custar caro no final, né? Tem que começar rasgando, é preparar e todo jogo é o último jogo da minha vida, é o melhor jogo da minha vida, é o jogo que vai decidir o título. Eu estou decidindo o título o tempo todo você tem que trabalhar, porque é muito interessante. Eu já trabalhei com um time que está disputando o título lá em cima, e o próximo jogo, a pergunta que a imprensa vai fazer é o seguinte: e se perder o jogo? E se perder a liderança? Como é que fica? É uma pressão grande. E já trabalhei lá embaixo com o Fluminense em 2008, eu peguei na zona de rebaixamento e não caímos. Peguei o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento e não caímos. E a pergunta é o seguinte: e aí, se perder o próximo jogo? E você vai cair? Como é que é? A pressão são com humores diferentes, né? Com possibilidade de consequências diferentes, mas a pressão é a mesma. A pressão e a pergunta é a mesma. Então você tem que saber como lidar com isso aí em cada situação. Falando falando do Curitiba, né, que você ressaltou, campeão da Série B em 2007, mas passando para falar do Botafogo em 2015, porque hoje o Botafogo vive a ressaca de um dos anos mais vitoriosos da sua história, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e muitas perguntas e poucas respostas em relação ao que vai ser do Botafogo nesse ano. O técnico vai chegar, o time que passa por uma reformulação, ainda se contorcendo nas dores do parto para esse ano. Como é trabalhar no Botafogo com essa pressão? Você foi campeão da Taça Guanabara em 2015, a gente sabe que conquistar títulos é muito importante. Como você vê esse momento que o Botafogo enfrenta hoje? Essa nova era das SAFs também, eu quero uma análise sua sobre isso, René. Você vê com bons olhos dentro do futebol brasileiro? Eu, quando cheguei no Botafogo, eu cheguei em 2014, em dezembro. Eu fui apresentado no dia do meu aniversário, 17 de dezembro
a direção estava iniciando, né? O Carlos Eduardo tinha ganho a eleição, estava iniciando, levou o Carlos Alberto Torres e o Carlos Alberto Torres me convidou. O Botafogo tinha caído em 2014 para a Série B, não tinha dinheiro, estava um caos, tinha 6 ou 7 jogadores e o Jefferson, que era da seleção brasileira, ainda não tinha renovado o contrato. E eu entrei diretamente na renovação falando com o presidente, olha, o Jefferson, os procuradores dele estão dizendo o seguinte, ele quer ficar no Botafogo, mas o Botafogo não quer porque não faz uma proposta. E o presidente diz assim, como é que eu vou fazer uma proposta para ele? Eu não tenho dinheiro. Ele é jogador da seleção brasileira. Eu disse, presidente, o problema aí não é ter ou não ter dinheiro. O problema é a narrativa. Você está dando uma narrativa para os procuradores dele de que o Botafogo não quer o Jefferson. Vamos trocar essa narrativa, vamos fazer uma proposta indecente. O salário que você pode pagar é indecente para o Jefferson. E vamos mandar. Eles vão ter que dizer o seguinte, nós não aceitamos a proposta do Botafogo. E aí é uma decisão dele. Quando eu mandei, o cara me ligou e disse, isso é indecente. Eu digo, eu sei, a proposta é indecente, mas agora mudou a narrativa de vocês. O que você vai fazer? Eu quero uma reunião. Aí ele foi, teve uma reunião, e aí o presidente do Botafogo foi inteligente, construiu alguma coisa, e depois que eu consegui renovar o Jefferson, ficou tudo fácil para mim. Se o goleiro titular da seleção brasileira quer jogar no Botafogo, qualquer jogador. E aí eu fui atrás da Série B. Eu peguei 60 gols da Série B. Quem fez gol na Série B? Quem foi muito bem na Série B? Porque eu ia disputar a Série B. E aí eu peguei Pimpão, eu peguei o Bill, fui pegando uma série de jogadores e aí montamos muito rapidamente e ganhamos a Taça Guanabara. O Campeonato Brasileiro não estava a Copa do Brasil no nosso alvo, porque no meu pensamento, e eu continuo dizendo, depois que todos os clubes da Libertadores voltam, quando saem da Libertadores para o Campeonato da Copa do Brasil, ninguém ganha mais sem ser o pessoal. Pode fazer essa contestação. Não vai ter mais Paulista de Jundiaí, não vai ter mais Santo André, não vai ter time da Série B, não vai ter. É o pessoal que vem com um time muito forte, porque não tem como competir. E aí nós estávamos já, acho que na 14ª, 15ª rodada, já 9 rodadas liderando o campeonato, mas aí empatamos com o Figueirense lá, que era o time de primeira divisão, e perdemos no último minuto, de 1-0. E aí dizem que foi isso, outros dizem que não. Até hoje ninguém sentou comigo e disse para mim, olha, você foi demitido por isso. Esse é um buraco que ainda não fechou em mim. Em todos os lugares que eu fui, alguns deles eu sei porque que eu fui embora, outros eu sei porque que eu não quis renovar o contrato, eu nunca pedi demissão, mas no Botafogo eu ainda não sei, porque nosso time estava jogando muito bem, e acabou. O Ricardo Gomes que assumiu, foi engraçado a entrevista dele. Ele disse, jamais assumir um time que está liderando um campeonato. Eu nunca vi isso. Então, estou assumindo o Botafogo e com a inteligência do Ricardo Gomes e com o time que nós tínhamos montado. Eles foram campeões da Série B, que eu coloco esse título sendo meu também. Com toda certeza. Participação pra lá de efetiva, até porque chegando na final de Campeonato Carioca, tudo bem, não vencido naquela temporada, mas não havia contexto também pro Botafogo naquele sentido, não havia pretensão para conseguir o Campeonato Carioca também. É importante que se diga isso, né, René? Foi muito mais... O Campeonato Carioca, as instruções que eu recebi foi o seguinte, nós não podemos fazer que nem ano passado, que não ficamos entre os 4 no Carioca. Temos que ficar. E temos que classificar a Série B, nós temos que passar para a Série A, não podemos ficar aqui. Eram as 2 obrigações que eu tinha. E aí, no meio, entrou a Copa do Brasil, mas eu acho que não foi a Copa do Brasil, não. Deve ter tido outras coisas que sempre tem, e eu costumo ser muito veemente e rigoroso com os meus princípios. As estratégias eu as utilizo de acordo com o momento, mas princípio eu não aceito que quebre, e isso às vezes
constrange alguns. Renê, eu tô com um tempo meio corrido hoje pra te liberar daqui a pouco, mas eu preciso falar do seu lado comunicador, né? Porque você é um cara que se comunica muito bem, sabe utilizar muito bem as palavras, tem parcimônia, sabe ponderar, tal. E eu me lembro, você passou pelas maiores casas do Brasil, inclusive passou aqui pela Record também. Eu me lembro muito bem da Copa de 2014, por N Olimpíada de motivo. 2012, sensacional. Rapaz. Me lembro muito da Copa de 2014 por razões óbvias, né? Uma Copa que deixou marcas no futebol brasileiro, que deixou contestações no futebol brasileiro, ainda maiores. Como que foi essa transição para ser comentarista e como foi comentar aquela Copa de 2014? Pré-7-1, como que foi o pós-7-1? Você tinha as suas dúvidas em relação àquele trabalho desenvolvido pelo Luiz Felipe Scolari naquela oportunidade, René? Olha, tem duas coisas que aconteceram na Copa do Mundo que foram, eu comentei muito logo no início. Primeiro, a dupla Davi Luiz e Thiago Silva, quando eles chegaram, eles disseram que o objetivo deles era passar a Copa sem tomar nenhum gol. Eles deram essa entrevista. E eu pontuei essa entrevista naquele programa com o Falcão. Eu disse, olha, acho um objetivo que fora de propósito, porque nunca houve uma seleção que tenha sido campeão do mundo sem tomar gol. Então, é meio estranho isso. O importante é ganhar, ainda mais com a filosofia do futebol brasileiro. A gente lembrar de Santos, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, 5-4, 4-3. Isso sempre foi uma delícia. O gol é um orgasmo do futebol. Mas eles falaram isso. E depois foi uma do Filipão, que eu adoro, acho um treinador excelente. Mas ele falou o seguinte: eu venho para essa Copa do Mundo e venho mais tranquilo, porque eu já ganhei uma. Se eu perder essa, eu já ganhei uma. Então, aquilo me tocou muito, porque eu acho que tudo que você fala, você passa para alguém, você passa para o grupo, você tem que ter a responsabilidade pelo que você fala. E isso você mexe com as emoções, você mexe com os sentimentos, emoções que vão te dar o quê? Consequências das suas reações. Então, eu me preocupei muito com aquilo. E depois o meu grande amigo, e espero, ele está se recuperando, Carlos Alberto, ele falou que eles estavam com um pé na final. No início também. Então, essas entrevistas me preocuparam um pouco. E eu me lembro, na véspera do jogo, fazendo o programa com o Falcão e o Mário Sérgio, eu disse assim, estou meio preocupado com a escalação, tomara que a escalação reforce bem o meio-campo. E tem uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo em que ele fala, e ele falou para uma pessoa, e essa pessoa já me confidenciou isso, que quando saiu a escalação com o Bernard, ele falou assim, perdemos o jogo no meio-campo e vocês vão ver. O Vanderlei foi enfático nisso. Mas essa comunicação é porque eu sempre entendi que a imprensa faz parte do futebol. Eu nunca fui aquele treinador de dizer assim, eles lá e eu aqui. Não, porque se não tiver a imprensa, quem é que vai divulgar o meu trabalho? Sim. Não tem essa divulgação. Então, é um contexto, é uma coisa só que se funde e você tem que trabalhar harmonicamente. E quando eu faço as minhas mentorias, ou com jogadores, ou com treinadores, eu sempre falo isso para eles. Olha, preste atenção, porque a imprensa faz parte. Vai depender muito mais de você do que eles. Porque se você me faz uma pergunta sobre laranja e falar sobre laranja me aborrece, eu não falo. Eu não sou obrigado a falar sobre laranja. Eu vou falar sobre banana. E o cara vai dizer assim, mas eu perguntei sobre laranja. Ele disse, é mesmo, mas as bananas, cara, é uma delícia a banana. Eu não sou obrigado a falar o que ele quer. Eu falo sobre o que eu quero. Então, dificilmente eu tive problemas durante a minha carreira como treinador e que está... Ainda ontem eu fiz uma sessão com o Felipe Luiz e aí falei, e ele falou assim, professor, você está com... Eu digo, cara, eu tenho estudado tanto, visto tantos jogos, e porque para você fazer sessão com um cara como o Felipe Luiz, Felipe é um devorador, né? Sim. De jogos, de tática, é um grande sujeito, treinador. E, Renê, o que você faz com ele? Eu vou dando toquezinhos sobre comportamento, sobre algumas coisas pequenas, de 50 anos que você foi passando. E ele está chegando agora, mas vai ser um dos grandes
um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, não tem a menor dúvida. Já já eu quero entrar mais também nessa história de mentoria e quero entender essa nova fase do René profissional. E René, assim, eu acho que uma das entrevistas mais históricas do nosso futebol foi aquela depois da partida que você teve contra o Santos, no longevo ano, não tão longevo, né, de 2010, quando o Neymar estava iniciando o seu caminho para o futebol brasileiro. Quando você fala que nós estamos criando um monstro, aquela frase tem um impacto diferente, até na estrutura do futebol do Santos e da maneira com a qual nós da imprensa, na época, tratávamos o Neymar, né? Uma estrela nascente, uma estrela que estava se colocando para o futebol, e você deu uma chamada de atenção não só para o comportamento dele, mas também do comportamento que toda a sociedade tinha em relação àquele menino. Você se arrependeu depois do termo utilizado? Ou naquele momento era aquele termo mesmo que tinha que ser posto naquela entrevista? O que você quis passar com aquela sua fala que reverberou para a história? E se eu falar, estamos criando um monstro, todo mundo já vai saber que é em relação àquela sua entrevista no pós-jogo contra o Santos, naquele fatídico dia que o Neymar faltou com muito respeito com o Dorival Júnior. Eu queria que você relembrasse essa passagem para a gente. Primeiro que não foi nada premeditado, eu não estava premeditado em fazer aquilo. Depois, quando você estuda comunicação, ainda mais na era digital, você sabe que uma chamada com um cunho assim, às vezes negativo, ela te prende a atenção. Você vai passar daqueles 15, 20 segundos que você normalmente passa na frente de um celular. Você faz 20 segundos e passa, 20 segundos e passa. Então, talvez você demore 30 segundos, 40. O que esse cara quis dizer com isso? Então, a ideia era chamar a atenção por alguns motivos. Primeiro, que eu entendo que uma sociedade ela é feita de convivência. O meu direito e o teu direito têm que ser preservados e respeitados. Não conveniência. O que eu quero está tudo bem, o que você quer, para merecer, não tem nada com isso. Isso não é uma sociedade, não é feita assim. Então, quando eu começo a ter dinheiro, fama e poder, eu corro muito risco de entrar na conveniência. Eu posso tudo, os outros não podem mais. O sinal vermelho já não é mais para mim. O sinal vermelho é para os outros, eu posso passar. Por quê? E tinha acontecido em Curitiba, né? De um deputado passar por cima de um carro, arrancar a cabeça de um e matar. Ele matou 2 rapazes e não aconteceu nada. Até hoje eu não sei se aconteceu alguma coisa com ele, que além de ser deputado era muito rico. E isso me revoltava. Então, o que estava acontecendo naquele momento, por lances que eu estava vendo acontecer, e muitos treinadores reclamavam, de que não estava vendo a convivência, estava vendo a conveniência. Encostou em mim, eu caio, eu jogo, eu quero bater o pênalti, eu é que bato o pênalti, ninguém pode dizer que não pode. E ali eu fui veemente. A minha filha é psicóloga, ela me ligou depois e disse, pai, os termos foram muito duros. Eu disse, mas vai ser bom, que vai ser uma chamada. Eu não falei que ele é mal educado, eu falei, precisamos educá-lo desportivamente. Então, não falei da mãe dele, não falei do pai dele, não falei da casa dele. Então, graças a Deus, como não era premeditado, eu podia ter dito, esse cara é um mal educado. E aí eu estaria falando de comportamento familiar. Mas eu falei desportivamente. E eu, hoje em dia, eu acrescento, né, que eu tive um jogador chamado Marcelo Henrique, em 1989, na seleção brasileira sub-20, que disputou o Mundial. Eu tinha Bismarck, Leonardo, Carlos Germano, Rogério, Moacir, Sônia Anderson, Marcelinho Carioca, mas o melhor jogador era o Marcelo Henrique. Mas ele era problemático e eu pegava no pé dele e eu brigava com ele, até que um dirigente do Fluminense deu uma entrevista dizendo que era um absurdo, que eu batia no garoto, que não sei o quê, o tempo todo. E eu fiquei quieto. E, lamentavelmente, ele não foi a lugar nenhum. Se eu tivesse mexido mais com ele, talvez eu tivesse salvo esse menino, né? E ele tivesse sido o jogador que ele poderia ser. Ele era craque. Ele
Era um jogador absurdo, mas eu não falei nada. Então eu não me arrependo por isso, porque eu acho que de alguma forma, pelo menos dos relatos que eu recebi da mãe dele, que era a pessoa que controlava mais ele, de chorar muito, conversar com ele. E depois ele vai para o Barcelona, tem uma passagem maravilhosa pelo Barcelona. E o que eu torço, o discurso que eu fui exatamente no início do programa, que todo treinador torce pela seleção brasileira, é que ele se recupere, que ele venha e que a gente possa ganhar a próxima Copa do Mundo, ainda mais cedo nos Estados Unidos, um mercado que está escancarando, né? Vai ser muito bom para os treinadores brasileiros, para os jogadores brasileiros. Renê, eu não tenho nem palavras para te agradecer pela presença na nossa live, na nossa entrevista. Espero que você tenha gostado do nosso papo. E assim, portas abertas, tapete vermelho sempre para você. Hoje eu posso dizer que é um dos dias mais felizes dentro da minha profissão, porque eu tô conhecendo um dos caras que eu mais admiro dentro e fora dos campos. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela pessoa que você é. Espero te rever muito em breve aqui no Link Sport Clube. Muito sucesso nessa nova fase da sua carreira. Espero te receber mais vezes pra gente trocar mais ideia, para abordar outros assuntos com mais tempo também, viu, Renê? Um abraço para você. Que bom, um abraço também, que Deus abençoe a todos e que a gente possa resolver todos os nossos problemas aqui no Brasil, porque estamos passando por momentos de muita dificuldade. Tem muita gente sofrendo. Com toda certeza. Você que está do outro lado do aparelho, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, pela sua mensagem. Nós voltamos numa próxima Link Sport Clube Podcast, o canal dos campeões.